A sogra apareceu na porta da cozinha dos fundos às 19 horas, com aquele sorriso de quem está oferecendo um favor e cobrando uma dívida ao mesmo tempo. Renata estava na área de serviço, passando a roupa de Davi 2 anos e meio, ainda dormia de mamadeira, e a camisa de listras azuis dele cheirava a amaciante e suor de criança, quando ouviu o salto fino batendo no piso frio do corredor interno. Não era o salto de Davi. Não era o salto de ninguém que morava naquela ala da casa. Era Conceição Valadares. Renata não virou de imediato. Esperou 2 segundos. 2 segundos era o tempo que ela precisava para organizar o rosto, para deixar o maxilar descansar, para soltar o ar pela boca sem fazer barulho. 2 segundos era a diferença entre responder e reagir. A cozinha dos fundos ficava separada da cozinha principal por um corredor que cruzava a lavanderia e passava pelos quartos dos funcionários. Ninguém da família Valadares usava aquele corredor. A entrada deles era pela cozinha de mármore branco, com balcão de granito e ilha central, que Renata nunca tinha usado porque não era convidada. A cozinha dos fundos tinha azulejo de cerâmica bege, desgastado nas beiradas, e uma janela que dava para a parede do vizinho. Era onde Fernanda, a cozinheira, preparava as refeições do pessoal de serviço. Era onde Renata comia desde que tinha chegado àquela casa, 8 meses atrás, como esposa de Tiago. Renata. A voz de Conceição não subia. Nunca subia. Era uma voz de volume constante, como termostato calibrado. Dona Conceição. Renata dobrou a camisa de Davi antes de virar. A sogra estava de calça de alfaiataria cor de creme e blusa de seda cor de areia. 72 anos que pesavam como 60, cabelo platinado com corte de salão, unha feita na quinta. Renata conhecia a agenda de beleza da sogra melhor do que a agenda do próprio marido. Precisamos organizar o jantar de sexta. Conceição ficou parada na soleira. Não entrou completamente. Como se o limiar do cômodo fosse o limite do esforço que ela estava disposta a fazer. Os Almendra vêm com a família toda. Preciso que você ajude Fernanda na preparação. Claro. Renata colocou a camisa dobrada em cima da pilha. Com o quê? Com o que ela precisar. Conceição olhou em direção à janela, depois voltou para o rosto de Renata. Ela vai saber te dizer. Era assim que funcionava, não um pedido específico. Uma missão vaga suficientemente ampla para acomodar qualquer coisa que Conceição decidisse incluir depois. Renata aprendeu isso nos primeiros 30 dias. O jantar é para quantas pessoas? Renata perguntou. 18, talvez 20. Pausa. Você e Davi vão jantar antes, às 6. Fernanda vai deixar a comida de vocês separada. Ali estava, 18, talvez 20 pessoas na sala de jantar com cristal e guardanapos de linho. Renata e Davi na cozinha dos fundos às 6, antes dos convidados chegarem, para não precisarem ser explicados. Ela poderia ter dito alguma coisa. Tinha uma lista inteira de coisas que poderia ter dito. Mas Tiago estava viajando para São Paulo desde segunda, voltava na sexta à tarde, e entre ela dizer alguma coisa e ele chegar do aeroporto, iam ter 4 dias de Conceição administrando o que significava ter dito alguma coisa. Tudo bem, Renata disse. Conceição acenou com a cabeça uma vez. Satisfeita não era a palavra certa. Confirmada. Era mais isso. E virou para ir embora. Dona Conceição. A voz saiu antes de Renata ter decidido falar. A sogra parou. Davi perguntou hoje por que ele não come com o vovô e a vovó. Renata disse com cuidado. Cuidado real, não estratégico. Ele tem 2 anos e meio. Ele nota as coisas. Conceição ficou um momento de costas. Quando virou, o rosto não tinha mudado de expressão, mas alguma coisa nos ombros tinha apertado. Quando as crianças são novas assim, a rotina é o melhor para elas. Jantar cedo, dormir cedo. A voz seguia no mesmo volume, é o que os pediatras dizem. O pediatra do Davi diz que convívio familiar é importante para desenvolvimento social. Tenho certeza que ele diz. Conceição segurou a própria pulseira de ouro com 2 dedos, um gesto que Renata já tinha catalogado como equivalente a encerrar o assunto. Sexta às 6, então. E foi embora.
Renata ficou olhando para a pilha de roupas de Davi. Contou 5 respirações. Na quinta, parou de contar e foi buscar o filho no quarto, que estava acordado depois da sesta, construindo uma torre de blocos de madeira no tapete azul. Tô aqui, ela disse quando entrou. Davi virou. Tinha o cabelo preto encaracolado do pai e os olhos castanhos dela. Ergueu um bloco triangular. Olha, mãe. É a ponta. É a ponta, ela confirmou, e se sentou no tapete do lado dele. A torre tinha 5 andares. Davi colocou o triângulo com cuidado, a ponta para cima, e largou as mãos devagarinho como se a estrutura fosse de vidro. Ficou de pé. Consegui, Davi disse com absoluta seriedade. Conseguiu, Renata disse. E pensou que sexta ia ser o último jantar deles naquela cozinha. Não porque ia embora, porque tinha decidido, naquele exato momento, que ia parar de aceitar que aquela era a vida que ela merecia. A decisão chegou assim, sem dramatismo, sem voz na cabeça, como um cálculo que o corpo faz antes de a mente chegar junto. Tiago tinha chegado de São Paulo na terça anterior, não na sexta, como previsto, e tinha ido direto para o escritório da casa, sem passar pela área de serviço onde Renata estava dobrando roupa. Ela soube que ele tinha chegado porque ouviu a porta da garagem. Ele foi avisado que ela estava na área de serviço e foi para o escritório assim mesmo. Ela tinha contado para Tiago 3 semanas antes sobre o jantar de aniversário do sogro, onde Conceição tinha pedido para Renata comer na cozinha dos fundos com Davi porque havia um número ímpar de cadeiras na sala, detalhe que Fernanda mais tarde confirmou ser mentira. A sala tinha 12 cadeiras e 8 convidados. Tiago tinha ouvido com o telefone virado para cima na mesa. Ao final disse, ela fica nervosa quando tem muita gente. Você sabe como ela é. Renata sabia. O problema era que ela tinha começado a saber demais. Conhecia os padrões, sabia quando Conceição ficava nervosa e quando Conceição estava executando. A diferença era visível nas bordas. Quando a sogra ficava nervosa de verdade, ela abreviava as conversas, sumia para o quarto, pedia para Fernanda trazer o jantar em bandeja. Quando Conceição estava executando, ela se tornava precisa, aparecia pessoalmente, sorria no volume calibrado. Na noite que Tiago chegou de São Paulo, ele veio até a cozinha dos fundos às 22 horas, depois que Renata tinha colocado Davi para dormir. Você não foi me encontrar, ele disse, sem acusação, uma observação. Você foi pro escritório. Tinha coisa urgente. Renata estava lavando as xícaras do chá de Davi. Sempre tem. Tiago encostou no batente da porta. Tinha 40 anos, ombros largos, o mesmo cabelo preto do filho, com fios brancos novos nas têmporas. Era bonito de uma forma que Renata tinha achado irresistível há 3 anos e agora achava simplesmente verdadeira. Como uma montanha é bonita, existe, ocupa espaço, não precisa de aprovação. Minha mãe me disse que você questionou as escolhas dela sobre o jantar de sexta. Renata parou de lavar. Secou as mãos na borda do pano de prato. Eu falei que o Davi sente falta de convívio familiar. Ela entendeu como uma crítica. Era. Silêncio. Tiago passou a mão no cabelo. Rê, você sabe que essa casa tem regras. A minha mãe construiu uma vida inteira aqui. E eu? Onde fica a vida que eu tô construindo? Renata não levantou a voz. Aprendeu a não levantar porque levantar a voz na casa de Conceição, Valadares, era evidência de que você não era de boa família. Porque do jeito que tá, Tiago, a minha vida é a cozinha dos fundos e os quartos de serviço, e a vida do Davi também. Você dramatiza. Quando foi a última vez que a sua mãe chamou o Davi pelo nome? Pausa. O quê? Quando foi a última vez? Renata repetiu. Eu ouço ela chamando ele de o menino ou a criança, nunca pelo nome. Você já notou isso? Tiago abriu a boca. Fechou. Ele é o neto dela, Renata continuou. O filho único do filho dela. E ela não fala o nome dele. Você tá tornando isso maior do que é. Tô tornando do tamanho exato que é. Renata dobrou o pano de prato. Dobrou com esmero, cantos alinhados. Sexta, o Davi vai jantar na sala com os convidados. Renata.
Se você não conseguir resolver isso com a sua mãe até sexta, eu resolvo do meu jeito. Ela colocou o pano dobrado na beira da pia, e o meu jeito vai ser mais barulhento do que o dela. Tiago ficou olhando para ela, não com raiva, com algo que ela havia catalogado como desconforto antigo, o rosto que ele fazia quando duas versões da mesma obrigação empurravam em direções contrárias. Deixa eu falar com ela. Falar. Amanhã. Ela tá descansando. Amanhã, Renata concordou. Ele foi. Ela ficou na cozinha dos fundos por mais 20 minutos, no silêncio do azulejo bege, ouvindo a casa assentar. Na manhã de quarta, Tiago não falou com Conceição. Renata soube porque Fernanda, que tinha 60 anos, cabelo grisalho preso com elástico e uma capacidade de testemunha de coisas que não era paga para ver, confirmou, sem ser perguntada, que a senhora de manhã tinha tomado café sozinha na varanda como de costume e o doutor Tiago tinha saído cedo para uma reunião no banco. A senhora sabe, Fernanda disse, mexendo a panela de feijão, que na última vez que a senhora Renata ficou na sala no jantar grande, a dona Conceição ficou 3 dias sem falar com o doutor Tiago. Não era uma informação nova, era um contexto. E o doutor Tiago fez o quê, Fernanda? Foi para São Paulo por uma semana de trabalho, Fernanda disse. Neutro, factual, mexeu o feijão. Renata ficou olhando para costas de Fernanda. A cozinheira era de Minas, tinha vindo trabalhar para a família Valadares 23 anos atrás, mandava dinheiro para 2 netos em Belo Horizonte e tinha um entendimento silencioso de como as casas grandes funcionavam que nenhuma universidade ensinava. Fernanda. Renata baixou a voz, mesmo que não houvesse mais ninguém no cômodo. Você sabe onde ficam os documentos da casa? A cozinheira parou de mexer por meio segundo. Continuou. Que tipo de documento? Escritura. Contrato de propriedade. Qualquer coisa com o nome do doutor Tiago e da dona Conceição. Fernanda não virou. Não disse nada por um tempo suficiente longo para que o silêncio tivesse significado. O escritório tem uma gaveta que fica trancada, ela disse finalmente. Mas o doutor Tiago não tranca quando está em viagem. Renata assimilou isso. Obrigada, Fernanda. A cozinheira voltou ao feijão. Não me agradeça por nada. Só tô falando que feijão fica pronto em 20 minutos se a senhora quiser almoçar aqui. A gaveta do escritório não estava trancada. Renata levou Davi para tirar uma cesta às 2 da tarde, fechou a porta do quarto dele e foi até o escritório de Tiago no corredor principal. O escritório tinha porta de madeira pesada, tapete persa azul marinho e uma escrivaninha de carvalho que devia ter custado o salário de 6 meses de Fernanda. A gaveta do canto direito abriu na primeira puxada. Não havia papéis aleatórios. A família Valadares organizava. Na terceira pasta, de couro bege com etiqueta manuscrita, que dizia Imóvel Principal Documentação, Renata encontrou o que estava procurando. A escritura da casa estava no nome de Conceição Eugênia Valadares, viúva, CPF registrado, data de registro, 18 anos atrás. Antes de Tiago se casar com a primeira esposa, muito antes de Renata existir na vida dele. Embaixo, havia um segundo documento, um aditivo de 22 meses atrás, 2 meses depois que Davi tinha nascido. Renata leu devagar. A escritura tinha sido transferida. O imóvel agora estava em nome de Conceição Eugênia Valadares e Tiago Renato Valadares, em copropriedade igualitária. 50% para cada um. Renata ficou olhando para a data, fez a conta. 22 meses atrás, ela tinha 5 semanas de pós-parto, dormia em média 3 horas por noite e estava amamentando Davi a cada 2 horas. Tiago tinha ido 3 vezes ao cartório. Naquele mês ela lembrava porque ele explicou que era papelada do escritório e ela estava ocupada demais para perguntar o que isso significava. Voltou às pastas exatamente como estavam, fechou a gaveta, ficou parada por um momento com as mãos no tampo da mesa. Não era sobre a escritura. A escritura era sintoma. O problema era o padrão. O padrão dizia: enquanto Renata estava vulnerável, movimentos foram feitos sem ela ser consultada.
O padrão dizia que vulnerabilidade tinha sido usada como janela de ação. Ela foi buscar Davi quando o filho acordou da sesta, deu suco de uva, ouviu 20 minutos de teoria sobre por que os dinossauros eram muito grandes para caber na cadeira da vovó. Processou. À noite, quando Tiago voltou da reunião no banco não São Paulo desta vez, era banco local, Renata estava à mesa da cozinha dos fundos com 2 xícaras de café. Senta, ela disse. Ele sentou com a expressão de alguém que reconhece o tom, sem conseguir nomear o que ele anuncia. Encontrei o aditivo da escritura, Renata disse. O rosto de Tiago não mudou de forma imediata, mudou em etapas. Primeiro o maxilar, depois os ombros. Onde você? Gaveta do escritório. Não estava trancada. Tiago pôs o café para baixo. Isso é mais complicado do que parece. Conta. Ele contou. Em partes, com pausas, com o olhar pousando em lugares que não eram o rosto dela. O aditivo tinha sido ideia de Conceição para proteger o patrimônio familiar em caso de instabilidade econômica. Foi como ele tinha vendido para si mesmo na época. Renata estava no pós-parto. Ele não queria sobrecarregar ela com papelada. Era uma formalidade. Formalidade, Renata repetiu. Do ponto de vista patrimonial, você e Davi estão protegidos. O apartamento em Perdizes está no seu nome. No meu nome há 18 meses. Você me disse, quando casamos, que essa casa ia ser nossa. É nossa. É metade sua e metade da sua mãe. Renata colocou a xícara no pires. O que é diferente? Tiago não replicou. Você fez isso, Renata disse, 2 meses depois que o Davi nasceu, sem me dizer, e nos últimos 22 meses, toda vez que a sua mãe me mandou jantar na cozinha dos fundos, você deixou acontecer porque, em algum nível, você sabia que ela tinha coisas que você precisava não confrontar. Isso não é justo. Não tô tentando ser justa, tô tentando ser honesta. Ela olhou para ele. Você a ama. Eu entendo isso. Mas você tem usado esse amor como desculpa para não proteger a gente. A cozinha ficou quieta. Lá fora, no jardim dos fundos, um sabiá tinha começado a cantar de madrugada coisa incomum, como se tivesse confundido o horário. O que você quer? Tiago perguntou. Sexta, Renata disse. Eu e Davi jantamos na sala com os convidados. Isso não é pedido, é o mínimo. E se minha mãe? Você resolve com a sua mãe. Ela levantou. Ou eu resolvo do jeito que eu disse antes, e vai ser barulhento, Tiago. Não por maldade, porque 18 meses de cozinha dos fundos é o suficiente para eu não ter mais medo de barulho. Ela foi dormir. Na manhã de quinta, a cozinheira Fernanda bateu suavemente na porta do quarto, enquanto Davi ainda dormia. Eram 6h40. A dona Conceição tá aqui, Fernanda disse baixinho. Renata abriu os olhos. Aqui onde? Na cozinha, fazendo café. Pausa que carregava peso. Ela mesma. Conceição Valadares não fazia café. Conceição Valadares tomava café que Fernanda fazia e deixava na térmico às 6 da manhã, antes de qualquer membro da família acordar. Era um dado tão fixo quanto o nascer do sol naquela casa. Renata se vestiu. Jeans, camiseta branca, não salto, não armadura, ela mesma. A sogra estava na cozinha dos fundos, não na principal, nos fundos com a cafeteira italiana na mão e uma xícara já cheia pousada na bancada. Estava de robe de seda cor marfim e pantufas que provavelmente custavam mais do que o salário de um mês de Renata quando ela ainda trabalhava. Era a primeira vez em 8 meses que Renata via Conceição em qualquer espaço que não fosse a área formal da casa. A sogra não se virou de imediato. Mexeu na cafeteira. Depois voltou e colocou uma segunda xícara na bancada. Senta, Conceição disse. Renata sentou. Conceição ficou em pé, com a xícara na mão. Olhou pela janela que dava para a parede do vizinho. Ficou assim por um tempo que durou mais do que silêncio e menos do que fala. Meu marido construiu essa empresa com as próprias mãos. Ela começou. Nildo entrou no mercado imobiliário com um carro velho e um terreno no subúrbio que o pai deixou de herança. Levou 20 anos para chegar no que chegou. Renata não disse nada. Quando ele morreu, Conceição continuou.
O Tiago tinha 28 anos e não entendia nada de contrato. Eu fiquei do lado de fora de reuniões que decidiam o futuro dessa família porque não era bem visto que uma mulher participasse. Aprendi a funcionar de dentro, a entender quem estava no quarto mesmo sem estar no quarto. Aprendi coisas parecidas, Renata disse. Conceição olhou para ela pela primeira vez desde que tinham começado a conversa. Eu sei, a sogra disse. Não como elogio, como reconhecimento. Algo diferente. Você é mais parecida comigo do que eu deixei admitir. O sabiá lá fora cantou de novo. Manhã agora, hora certa. Sexta, Conceição disse. Você e o menino, você e Davi, vocês jantam na sala. Renata sentiu alguma coisa se deslocar no peito. Não alívio, não vitória. Um ajuste de pressão, como quando o avião pousa e o ar muda dentro dos ouvidos. Obrigada, dona Conceição. A sogra terminou o café, pousou a xícara. Não acrescentou nada. Saiu da cozinha dos fundos com o mesmo passo que tinha entrado, salvo que desta vez Renata tinha a impressão de que o salto fino batia diferente no piso frio do corredor. Como se a própria casa tivesse tomado nota. Renata ficou na cozinha, olhou para a xícara dela, ainda quente, pegou e bebeu. Não sabia ainda o que Conceição tinha contado ou cobrado de Tiago na noite anterior. Não sabia o que tinha movido a sogra daquele quarto para esta cozinha, às 6 da manhã, de hobby, mexendo cafeteira. O que ela sabia era que o saldo tinha mudado. E que sexta ia ser diferente, não porque ela tinha ganho alguma coisa, mas porque ela tinha parado de fingir que estava perdendo. Davi acordou às 7 menos 10, com o cabelo amassado e o ursinho de pelúcia debaixo do braço, e encontrou a mãe na cozinha dos fundos, com uma xícara de café e um sorriso. Pequeno que ele não soube nomear, mas achou bom o suficiente para sorrir de volta. Bom dia, mãe. Bom dia, meu bem. Tem café? Tem leite. Tá bom. Renata levantou para pegar o leite. Enquanto aquecia na canequinha de inox com a orelha de cachorro que era a favorita de Davi, pensou no que faria antes de sexta. Na conversa que ainda precisava ter com Tiago sobre o aditivo da escritura, não essa noite, mas essa semana. Na ligação que ia precisar fazer para sua prima Solange, que era advogada especializada em direito de família, só para entender o terreno onde estava pisando, não para brigar, para saber. E pensou que toda essa história tinha começado com uma porta de cozinha, não a porta da cozinha dos fundos. A porta que ela tinha parado de abrir quando precisava, a porta que ela tinha fechado por dentro, achando que fechar por dentro era a mesma coisa que estar protegida. O leite aqueceu. Ela tirou da chama antes de ferver. Davi enrolou o ursinho no braço e aceitou a canequinha com as duas mãos, com a seriedade de quem recebe algo importante. Mãe, ele disse enquanto soprava para esfriar, sexta a gente vai jantar com o vovô e a vovó? Renata ficou olhando para o filho. Vai, ela disse. Davi assentiu, satisfeito com a informação, e voltou ao sopro. Renata se sentou do lado dele, na mesa da cozinha dos fundos, no azulejo bege desgastado nas beiradas, na luz da manhã que entrava pela janela que dava para a parede do vizinho. E soube com certeza que seria o último jantar que eles comeriam aqui, não porque ia embora, mas porque a cozinha dos fundos estava prestes a deixar de ser o lugar onde eles eram colocados e se tornar o lugar onde a história tinha virado. O jantar de sexta chegou com a pontualidade das obrigações sociais que ninguém cancela, porque cancelar seria admitir que algo vai mal. Renata preparou Davi às 5 da tarde, banho, camisa de botão azul marinho que ele tinha ganhado de aniversário e guardado até então, sapato preto que apertava levemente no dedão, mas que ele aceitou usando a lógica de 2 anos e meio de que sapato novo dói, mas fica bonito para foto. Penteou o cabelo encaracolado com o creme de definição e ficou olhando para ele no espelho do banheiro enquanto ele se olhava com a expressão de quem aprova o próprio reflexo. Bonito, Davi disse. Bonito, Renata confirmou. Ela mesma se vestiu de vestido verde escuro, manga longa, colar de prata, simples. Não havia necessidade de aparecer. Havia necessidade de estar presente,
E aparência e presença são coisas diferentes. Isso ela tinha aprendido observando Conceição por 8 meses. Às 5h50, Renata desceu com Davi pela escada principal. Não pela escada de serviço. Pela escada principal de mogno com o corrimão de ferro forjado que ela tinha usado menos de 10 vezes em 8 meses de casa, sempre com Tiago do lado, sempre a caminho de algum compromisso externo que justificava a passagem pelo espaço nobre. Fernanda estava na cozinha principal, ajustando os últimos detalhes da mesa, quando viu Renata aparecer na entrada da sala de jantar. A cozinheira não disse nada, só tirou um prato do armário de serviço e colocou no lugar certo, na cadeira ao lado de Tiago, sem precisar ser instruída. Conceição apareceu às 6 em ponto, vestido de crepe cor de vinho, colar de pérolas, cabelo impecável. Parou quando viu Renata e Davi na sala. Os dois olhares se encontraram. Conceição olhou para Davi por um segundo mais longo do que de costume. O menino estava segurando o ursinho debaixo do braço e examinando os copos de cristal com a atenção de um cientista diante de espécimes novos. Davi. A sogra disse o nome. Davi. Não o menino, não a criança. Davi virou. Oi, vovó. Conceição ficou parada com a palavra. Vovó. Ela tinha ouvido a palavra antes em outras casas, de outros netos de amigas, sempre com aquela qualidade de coisa pertencente a alguém. Agora era dela, dita pelo menino de cabelo encaracolado, com os olhos castanhos da mãe que estava de vestido verde escuro na sala de jantar, onde ela mesma tinha determinado que ele não jantaria. Boa noite, Conceição disse. Para ele. Direto. Boa noite, Davi disse com solenidade de quem cumprimenta adultos em festas. Conceição foi até a cabeceira da mesa. Sentou. Não acrescentou nada, não cancelou nada. O jantar estava posto. Tiago chegou às 6h20, de terno sem gravata, com o cabelo ainda úmido da ducha, viu Renata na sala, parou por um segundo, e ela viu nele o alívio de quem não tinha certeza de que a conversa da noite anterior tinha sido suficiente. Tinha sido. Ela deixou o olhar dele pousar até ele entender que tinha sido. Os almendras chegam às 7h30, Conceição disse da cabeceira. Estamos aqui, Tiago respondeu. Sentou do lado de Renata, pegou a mão dela por baixo da mesa, rápido, firme, e soltou. Era o mínimo. Ela sabia que era o mínimo. Havia uma conversa inteira sobre a escritura, sobre o aditivo, sobre o que tinha sido decidido enquanto ela a amamentava de 3 em 3 horas, que precisava acontecer antes de qualquer coisa melhorar de verdade. Mas o mínimo, ali, naquela cadeira, com Davi ao lado tentando descobrir como segurar a faca de peixe de prata, era um começo que ela não tinha tido 8 meses antes. Fernanda serviu o primeiro prato. E o jantar de sexta virou o primeiro de uma série diferente. Mas Renata não sabia ainda o que a chegada dos Almendra iria trazer dentro de casa junto com eles. O carro dos Almendra chegou às 7h42. Renata sabe o horário porque Davi estava no colo dela, adormecido com a cabeça no ombro dela, depois de ter comido meia porção de risoto e tomado um copo inteiro de suco de maçã, e ela olhou para o relógio no momento exato em que ouviu o interfone. Rafael Almendra tinha 66 anos, era o mais antigo sócio de Nildo Valadares fora da família e entrava nas casas com o tipo de familiaridade que se constrói ao longo de décadas de jantares compartilhados. Veio com a esposa Beatriz, 3 anos mais nova, e com a filha Sofia, que tinha 27 anos e trabalhava no departamento jurídico da Almendra Incorporações. Renata conhecia Sofia Almendra de vista. Tinha-a visto uma vez antes, num evento de fim de ano 2 meses depois que ela e Tiago tinham se casado. Sofia era alta, de cabelo liso e escuro, e tinha o tipo de postura de quem passou a infância, sendo lembrada de ficar ereta. O que Renata não sabia e que iria descobrir naquela noite em partes, como descobrir que o chão está cedendo por causa do som antes de ver a rachadura era que Sofia Almendra e Tiago Valadares tinham sido noivos. Há 6 anos, por 8 meses. E o noivado tinha terminado 4 dias antes do anúncio público,
de forma que quase ninguém fora do círculo das duas famílias tinha ficado sabendo. Quase ninguém. Mas Conceição sabia. E Conceição tinha convidado os Almendra para o jantar de sexta. A primeira pista chegou durante o aperitivo, quando Rafael Almendra disse, passando os olhos pela sala como quem verifica se a mobília continua no lugar: a casa continua idêntica, Conceição. Como você consegue manter tudo igual? E Conceição sorriu daquele sorriso de volume calibrado e disse: algumas coisas não precisam mudar. A segunda chegou quando Sofia, sentada a 2 cadeiras de Tiago, disse algo sobre um processo que a Almendra tinha fechado recentemente, e Tiago respondeu com fluência de quem conhece o histórico do processo, e os dois trocaram 3 turnos de conversa técnica, antes de Renata perceber que o ritmo tinha aquela qualidade de fluência que não se constrói em uma noite. A terceira chegou depois do prato principal, quando Beatriz Almendra, que tinha o dom de dizer as coisas mais pesadas com o tom mais suave, se virou para Renata e disse: você sabe que o Tiago e a Sofia cresceram juntos? Vizinhos de sítio. A família toda passou 3 verões seguidos no mesmo condomínio de campo. Não sabia, Renata disse. Ah, essa turma tem uma história muito longa. Beatriz bebeu um gole de vinho. É bom quando as famílias conseguem manter o afeto, mesmo quando as coisas não dão certo. Davi dormia no colo de Renata. Ela pôs a mão nas costas do filho, a palma plana entre as omoplatas dele, e sentiu o ritmo lento da respiração de criança adormecida. Do outro lado da mesa, Sofia Almendra estava contando algo sobre uma viagem a Lisboa, e Tiago estava inclinado levemente para frente, na postura de quem escuta com atenção real, e Conceição observava os dois com uma quietude que Renata tinha aprendido a identificar como satisfação estratégica. Ela entendeu naquele momento. O jantar de sexta não era sobre integrar Renata e Davi à mesa da família. Ou não era só sobre isso. Era sobre colocar 2 elementos no mesmo ambiente e ver o que acontecia. A pergunta era: Conceição tinha calculado que Renata ia ver e reagir e que a reação seria um erro, ou tinha calculado que Renata ia ver e entender que o jogo estava mudando de tabuleiro? Ambas as possibilidades cabiam no mesmo sorriso. Renata olhou para a sogra. Conceição estava falando com Rafael Almendra sobre uma reforma do jardim. Não olhou de volta. Mas havia alguma coisa na posição dos ombros, no ângulo da cabeça, que Renata havia aprendido a ler. A mesma posição que a sogra tinha quando testava a temperatura de uma situação sem colocar o termômetro. A casa estava tomando nota de novo. Renata decidiu que estava também. Às 10 da noite, quando os convidados foram embora e Fernanda recolhia os últimos pratos, Renata colocou Davi na cama. Ficou 5 minutos escutando a respiração dele se aprofundar e foi encontrar Tiago no corredor entre o quarto do casal e a escada. Quando terminou, ela perguntou. Tiago não fingiu não entender. 6 anos atrás. Por que terminou? Ele encostou na parede. Ela queria se mudar para Lisboa. Eu não quis ir. Ela soube antes de você que eu ia estar aqui hoje? Silêncio de 2 segundos. Minha mãe convidou, ele disse. Isso não é resposta. Não sei o que ela disse para Sofia. Renata cruzou os braços. Não de raiva, de organização. Sabe o que é mais estranho, Tiago? Eu não tô brava com a Sofia. A Sofia não me fez nada. O que ela sente por você é problema dela e de você. O que eu precisava era ter sabido antes. Não achei que fosse relevante. Claro que é relevante. Não mais alto, mais nítido. Eu passei 8 meses nessa casa sem saber que havia uma versão do seu casamento, que ficou nos planos e que a sua mãe ainda trata como possibilidade em aberto. Isso muda o que eu entendo sobre o que está acontecendo aqui. Tiago ficou quieto. A escritura, Renata continuou, o aditivo 2 meses depois do Davi nascer, a cozinha dos fundos. O jantar de hoje com a Sofia. Ela deixou a lista pousar. Ou são coincidências, ou são padrão. E você sabe tanto quanto eu que não são coincidências. Renata? Amanhã de manhã, ela disse, você e eu precisamos conversar sobre o apartamento de Perdizes. Sobre o que está e o que não está no meu nome.
Sobre o que foi decidido enquanto eu estava em pós-parto e não fui consultada. Não hoje. Hoje já foi suficiente. Ela começou a andar em direção ao quarto. Parou, virou, e Tiago. Obrigada por ter falado com a sua mãe sobre o jantar. Ele não esperava o obrigada. Ela viu isso no rosto. Foi o certo, ele disse. Foi. Mas não foi fácil para você, e eu sei disso. Ela olhou para ele. Por isso, obrigada. Pelo certo que foi difícil, não pelo fácil que não custa. Ela entrou no quarto. A casa ficou quieta. No andar de cima, no escritório que tinha a gaveta que ficava trancada, mas não tinha estado trancada, Conceição Valadares sentou na cadeira de couro com um copo de água mineral e ficou olhando pela janela para o jardim que ela mesma tinha mantido idêntico por 18 anos, porque algumas coisas, ela acreditava, não precisavam mudar. Pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha certeza se essa crença ainda era sólida. A noite lá embaixo estava quieta. O sabiá não cantava a essa hora. Era morcego e vento e a sombra das araucárias que Nildo tinha plantado quando o Tiago tinha 6 anos e que agora eram altas demais para qualquer decisão sobre o jardim, incluir tirá-las. Conceição pensou na nora. Pensou no momento em que Renata tinha olhado para ela através da mesa sem mover um músculo do rosto, com o filho dormindo no colo, enquanto Beatriz Almendra construía o cenário que ela mesma tinha pedido a Beatriz que construísse. A nora não tinha reagido. Isso era o que não estava no cálculo. Conceição tinha esperado o desconforto visível, um tensionamento que ela pudesse interpretar como fragilidade. Em vez disso, encontrou uma mulher que via o que estava acontecendo e escolhia não performar a reação. Era uma distinção que Conceição conhecia bem porque ela mesma tinha passado 30 anos aperfeiçoando. Nildo tinha dito uma vez na época em que eles ainda tinham esse tipo de conversa: o problema de você, Conceição, é que você testa as pessoas, mas não sabe o que fazer quando elas passam. Ela tinha discordado na época. Agora, com a água mineral se aquecendo na mão, pensou que talvez ele tivesse razão sobre isso. A madrugada do sábado chegou sem que ela tivesse decidido o que fazer com essa informação. Na manhã de sábado, Renata acordou antes de Davi, desceu pela escada principal e foi diretamente à cozinha principal, não dos fundos, fazer café. Fernanda chegou às 7 e encontrou a patroa com a cafeteira italiana na bancada e 2 xícaras. Bom dia, Fernanda. Bom dia, dona Renata. A cozinheira jogou o avental. A senhora sabe mexer nessa cafeteira? Aprendi ontem de manhã observando a dona Conceição. Fernanda abriu a geladeira sem comentar, mas havia alguma coisa nos cantos da boca que era quase um sorriso. Tiago desceu às 8. Encontrou Renata na cozinha principal com café feito, Davi na cadeirinha alta com banana amassada e uma pilha de papéis sobre a bancada que ele reconheceu como sendo do escritório. Você tirou isso da gaveta de novo? Tirei ontem. Renata empurrou o café na direção dele. Senta. Ele sentou. O que se seguiu foi uma conversa de 40 minutos que não levantou a voz nenhuma vez, mas que reorganizou coisas que tinham estado tortas por tempo suficiente para parecerem estruturais. Renata havia ligado para a prima Solange, a advogada, na quinta à tarde. Solange tinha explicado, em linguagem que não precisava de graduação, o que o aditivo da escritura significava em termos práticos e o que não significava. O apartamento de Perdizes estava no nome de Renata de forma integral, isso era sólido. O que não estava claro era o arranjo de uso e manutenção da casa principal em caso de mudança de estado civil. Não era uma ameaça direta, era uma incerteza. Incerteza é o que Conceição Valadares sabia manejar melhor que qualquer coisa. Não quero briga judicial, Renata disse. Não quero brigar com a sua mãe. Quero que as coisas estejam claras entre você e eu. O resto é consequência do que estiver claro. Tiago ouviu tudo sem interromper. Era um homem de poucas perguntas. Quando estava processando, ela tinha aprendido isso. E as perguntas que fazia quando finalmente fazia eram certas. O que você precisaria ver para se sentir segura aqui? Ele perguntou. Era a primeira vez que ele usava essa palavra. Segura. Não confortável. Não bem. Segura.
Conversa clara com você sobre o que é nossa família. Renata pausou. Não a família Valadares. A nossa. Você, eu e o Davi. O que protegemos quando temos que escolher. Tiago ficou olhando para o café, depois para ela. Você acha que eu escolhi errado? Acho que você não escolheu. Acho que deixou outras pessoas escolherem para você e chamou isso de evitar conflito. Ele não replicou. E isso não é uma crítica permanente, Renata disse. É uma observação sobre o que veio sendo. O que vem sendo pode mudar. Davi interveio nesse momento com urgência de 2 anos e meio. Mãe, mais banana. Os dois adultos olharam para o menino. Davi tinha banana no nariz. Tiago pegou um guardanapo e limpou o nariz do filho com a competência de alguém que já tinha feito esse gesto centenas de vezes, mesmo não estando sempre presente para ele. Pronto, rapaz, disse Tiago. Obrigado, papai, Davi disse com a formalidade das crianças que aprendem obrigado antes de entender obrigado. Renata bebeu o café. O silêncio que veio depois era diferente dos silêncios anteriores. Era o tipo que tem chão firme embaixo. O dia de sábado passou com a lentidão dos dias sem agenda. Tiago ficou em casa, coisa que acontecia com a frequência de uma lua nova. Jogou futebol no jardim com Davi por 40 minutos, com uma bola pequena de borracha, até Davi escorregar no gramado molhado de orvalho e vir chorar no colo da mãe, mais susto do que dor, e ser convencido de que estava bem depois de uma examinação completa que incluiu inspeção dos joelhos, dos cotovelos e da bola, que também foi inspecionada por precaução. Conceição ficou no andar de cima até o meio-dia. Desceu para almoçar e encontrou a mesa do jardim posta com 4 lugares, incluindo ela e Davi, já instalado com o babador do urso pintado na frente. Ela sentou. Não foi comentado por ninguém. No decorrer do almoço, Davi perguntou para a avó se ela sabia quantas patas os elefantes tinham, e Conceição disse 4, e Davi disse 4. É. E o tigre também. E o cachorro. Porque todos têm 4. E Conceição ficou olhando para o neto por um momento com uma expressão que Renata nunca tinha visto nela. Não era ternura exatamente, era algo anterior à ternura. A expressão de quem está reconhecendo alguém que existe há 2 anos e meio, mas que só agora está sendo visto com foco. É uma boa pergunta, Conceição disse. Eu não sei a resposta. Vou perguntar para o papai, Davi concluiu e voltou para o arroz. Tiago, que estava ouvindo, disse, pode perguntar, eu também não sei, e Conceição deu uma risada pequena, seca, que saiu como se não estivesse acostumada a ser usada naquele tom. Renata guardou esse momento, não como prova de nada, como dado. A tarde de sábado trouxe o telefonema que mudou o que ainda precisava mudar. Eram 3h20 quando o celular de Tiago tocou. Ele estava no escritório. Ela estava no quarto com Davi, que tentava não dormir a sesta por princípio. Ela ouviu a voz dele no corredor depois de 5 minutos tom baixo, sério, o tipo que ele usava quando havia implicações. Quando desceu 40 minutos depois, Renata estava na sala com um livro que não tinha avançado. Era o Rafael Almendra, ele disse. Ela esperou. Ele quer propor uma parceria para um loteamento no interior de São Paulo. Envolve aportar capital e assumir a gestão do projeto junto com a Almendra. Tiago parou. A condição é que o contrato seja assinado entre as duas famílias, não só entre as duas empresas. O que significa entre as duas famílias? Significa que a Sofia participa como representante legal dos Almendra, ela assinaria do lado deles, eu do lado nosso. Renata fechou o livro. Quanto tempo você tem para responder? Ele quer reunião na segunda. E você quer o loteamento? Tiago ficou parado por um momento. Esse era o tipo de pergunta que ele não estava acostumado a receber porque a maioria das pessoas ao redor dele sabia que ele queria os negócios e presumia o resto. O loteamento é bom, ele disse. Os números fazem sentido. E a Sofia? Sofia é advogada competente. Tiago. Renata colocou o livro na mesinha. Eu não estou perguntando sobre a competência dela.
Estou perguntando se você consegue avaliar o que o Rafael está propondo sem a complicação do que veio antes. Ele considerou isso de verdade. Não sei, ele disse. Era a resposta honesta. Ela apreciou. Então você precisa saber antes de segunda, ela levantou. E precisamos conversar sobre o que significa entre as duas famílias antes que você entre nessa reunião. O que você está achando? Ela pensou. Estou achando que você tem que separar o negócio do contexto. Se o loteamento for bom, é bom independente de quem está do outro lado. Se você não conseguir separar, você não deveria assinar. Pausa. E se a sua mãe tiver alguma coisa a ver com o timing desse telefonema, isso também precisa entrar na conta. Tiago passou a mão no cabelo. Você acha que ela articulou isso? Renata olhou para ele. Você conhece a sua mãe há 40 anos, ela disse. O que você acha? No escritório do andar de cima, Conceição estava com o telefone no colo e uma mensagem de Rafael Almendra que ela ainda não tinha respondido. A mensagem dizia: Falei com o Tiago, vamos ver. Ela olhou pela janela para o jardim. As araucárias de Nildo estavam firmes no vento fresco do fim de tarde. Ela tinha ligado para Rafael na quinta. Não para pedir nada. Para mencionar, em conversação natural, que a empresa de Tiago estava avaliando novos projetos no interior. Rafael tinha chegado ao resto sozinho. Como ela sabia que chegaria? Porque Rafael Almendra, há 40 anos, fazia exatamente o que o interesse econômico desenhava, e o interesse econômico de ambas as famílias havia muito coincidia mais do que divergia. O que ela não tinha previsto era que Renata tivesse visto o jantar de sexta pelo ângulo certo. Não tinha reagido, tinha observado. Era uma variável que Conceição não tinha incluído com o peso certo. A nora entendia que numa negociação, reagir é ceder informação, e Renata não tinha cedido nada. Conceição ficou com isso. Lá embaixo, ela sala ouviu a voz de Davi no jardim, a bola de borracha batendo no piso de pedra portuguesa, a risada de Tiago que ela reconhecia desde que ele tinha a idade do neto. Ela desceu as escadas, não para dizer nada em particular, para estar no jardim. A tarde caía sobre as araucárias e a bola de borracha rolou na direção dos pés de Conceição, que a alcançou e a devolveu sem pensar chute curto, controlado, que foi direto para Davi. O menino olhou para a avó com olhos grandes. A vovó sabe jogar, Davi disse, impressionado como se isso fosse uma habilidade técnica inesperada. A vovó sabe muita coisa, Conceição disse. Davi considerou essa informação com seriedade. Depois chutou a bola de volta para ela. Renata estava na varanda, vendo. Não interviu. Ficou parada com o livro fechado na mão, observando a sogra e o filho no jardim das araucárias, e pensou que a história que ela estava vivendo era mais complicada do que a história que ela tinha achado que estava vivendo, e que ia ser preciso mais do que um jantar para entender todos os lados do tabuleiro. Mas o jantar tinha sido necessário. E a segunda-feira estava chegando. A reunião de segunda com Rafael Almendra aconteceu às 10 da manhã no escritório central da Valadares Incorporações, no 12º andar de um prédio no centro que Renata conhecia só de foto no site da empresa. Tiago foi de terno cinza. Levou o advogado da família Marcos Dutra, 60 anos, calvície organizada, pasta de couro com fecho dourado porque, como ele explicou no domingo à noite, qualquer proposta de parceria que envolva a assinatura de contrato passa pelo Marcos antes de qualquer decisão. Era um precedente. Era o tipo de coisa que Renata tinha pedido, sem pedir com palavras, quando disse que precisava entender o que os protegia. Sofia Almendra chegou 3 minutos depois de Tiago, com Rafael e com uma mulher mais nova, que era estagiária do departamento jurídico deles. Sofia tinha o tipo de compostura de quem se preparou para uma reunião que sabia que era mais do que uma reunião. Tiago percebeu isso. Renata ia perceber quando ele voltasse e contasse porque ele concordou, no domingo, em contar. O que ele não sabia, o que ninguém sabia ainda, era o que a estagiária dos Almendra tinha descoberto 2 dias antes, por acidente, ao auditar documentação de projetos anteriores da parceria entre as duas famílias. Havia um contrato de 21 anos atrás,
um contrato de licenciamento de uso de terra que o pai de Tiago, Nildo Valadares, tinha assinado com o pai de Rafael, Osvaldo Almendra. A terra em questão era um terreno no interior de São Paulo, o mesmo interior onde agora queriam loteamento. O contrato tinha cláusula de reversão. Se o terreno não fosse desenvolvido em 25 anos, a terra revertia para os herdeiros dos Almendra em sua totalidade. Faltavam 4 anos para o prazo. Ninguém tinha avisado Tiago, mas Rafael sabia. E tinha proposto a parceria do jeito que propôs justamente por isso. Tiago soube do contrato quando Marcos Dutra pediu acesso à documentação histórica dos Almendra antes de assinar. Qualquer coisa, como era padrão em qualquer diligência prévia, e a estagiária que não sabia que aquilo era informação sensível, porque ninguém tinha dito para ela, entregou a pasta completa. A reunião parou no meio do segundo item da pauta. Tiago ficou olhando para o contrato de 21 anos atrás, com a caligrafia de Nildo Valadares na assinatura, ao lado da caligrafia de Osvaldo Almendra, e a estagiária dos Almendra ficou olhando para o rosto de Sofia Almendra, tentando entender o que tinha mudado no ar. Rafael Almendra não mudou de expressão. Esse era o dado que Tiago levou para casa às 2 da tarde, antes do horário que tinha previsto. Renata estava na cozinha principal quando ele entrou. Tinha café na cafeteira italiana, ela estava usando a cafeteira italiana da cozinha principal agora, porque havia decidido, sem anunciar, que a cozinha principal também era dela, e ouviu a porta da garagem com o mesmo ouvido treinado de 8 meses que ela usava para ouvir as pisadas de Conceição. Mas era cedo demais para ser Tiago. Ele entrou com a pasta na mão e o rosto que ela ainda estava aprendendo a ler nos seus estratos mais fundos. Café? Ela disse. Por favor. Ela serviu. Ele sentou. Colocou a pasta na mesa e ficou olhando para ela. Contou. Renata ouviu tudo sem interromper. Era uma boa ouvinte e tinha aprendido a ser porque nas casas onde a conversa pertence a outros, ouvir vira sobrevivência e depois vira poder. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por 10 segundos. Rafael sabia do prazo, ela disse, não como pergunta. Sabia. E propôs a parceria como se estivesse fazendo um favor. Como se fosse uma oportunidade dos dois lados. Quando, na verdade, ele ia usar a parceria para formalizar o direito deles sobre o terreno antes do prazo de reversão, ou para que eu assinasse algo que reconhecesse a validade da cláusula de reversão em condições que beneficiassem mais eles do que nós. Renata olhou para o café. Sua mãe sabe do contrato antigo? Pausa. É a pergunta certa, Tiago disse. Oi, Zay. Eles ficaram em silêncio. Lá fora, no jardim, o vento movia as araucárias. Preciso conversar com ela, Tiago disse. Sim. Hoje. Sim. Renata empurrou o café de volta para o lado dele. E Tiago, quando você for conversar com ela, não vai como filho que está bravo, vai como sócio que precisa de informação. Ela olhou para ela. Você vai entender mais sobre o que ela sabia, e quando soube, dependendo de como você entra na conversa, Renata disse. Se você entrar com raiva, ela vai fechar. Se você entrar com pergunta, ela vai responder mais do que pretendia. Tiago ficou quieto um momento. De onde você tirou isso? Da convivência, Renata disse. 8 meses de cozinha dos fundos ensinam bastante sobre como essa casa funciona. Tiago olhou para ela com uma expressão que era nova, não admiração que era bonita, mas superficial. Era reconhecimento. O tipo que demora mais para chegar, mas que fica. A conversa de Tiago com a mãe aconteceu naquela tarde, às 4 horas, no escritório do andar de cima. Renata não estava presente, não precisava estar. O que ela soube, depois, por partes, ao longo de uma semana em que Tiago foi desencaixotando as informações na ordem que conseguia processá-las, Conceição sabia do contrato de 21 anos. Tinha descoberto há 3 anos, revisando papéis de Nildo depois de uma reorganização do arquivo. Não tinha contado a Tiago porque, na avaliação dela, o prazo ainda era distante, e revelar o contrato seria revelar um erro do pai, um descuido numa cláusula que Nildo nunca deveria ter aceitado.
Conceição passara a vida protegendo a memória de Nildo com o mesmo rigor com que protegia os ativos da família. Quando Rafael levantou a proposta de parceria, ela entendeu imediatamente o que estava por trás. Ela própria então tinha ligado para Rafael. Renata estava certa nessa suspeita, mas não para facilitar o negócio. Para testar até onde Rafael estava disposto a ir. Para entender se havia espaço para renegociação antes que o prazo chegasse, ela tinha usado Tiago como peça sem avisá-lo. Isso foi o que quebrou alguma coisa que já estava fissurada. Ela achava que estava protegendo, Tiago disse a Renata na noite de quinta-feira. Sentado na cama com a mesinha de luz ainda acesa, Davi dormia, a casa estava quieta. Ela sempre acha que está protegendo. Eu sei, Renata disse. Você não vai dizer nada sobre o que ela errou? Renata ficou em silêncio por um momento. Não preciso, ela disse. Você já sabe o que ela errou, o que importa agora é o que você vai fazer. Marcos está renegociando com os Almendra, com base no que foi encontrado. A posição deles ficou enfraquecida. Eles apostaram que a gente não saberia do contrato antes de assinar alguma coisa. Sofia sabia? Não tenho certeza. Acho que não era o tipo de informação que Rafael compartilhava com ela. Ela era para ser a face jurídica, não a estrategista. Renata pensou nisso. Sofia Almendra tinha ido àquele jantar sem saber que era uma peça. A mesma posição em que Renata tinha estado em outras circunstâncias. Era um pensamento que não a tornava aliada de Sofia, mas tornava o mapa mais complexo e mais honesto. E a sua mãe? Renata perguntou. Tiago ficou olhando para o teto. Ela pediu desculpa, do jeito dela. Disse que talvez a comunicação pudesse ter sido melhor. É o máximo que você vai conseguir dela numa primeira conversa. Você acha que vai ter segunda? Acho que depende de você continuar perguntando. Tiago apagou a mesinha de luz. O escuro da casa se fechou em volta dos dois. Renata, voz baixa, no escuro. O que você quis dizer antes sobre obrigada pelo certo difícil e não pelo fácil, eu fiquei pensando nisso. Ela não respondeu de imediato. É o que eu consigo dar agora, ela disse. Não fingir que tá bem quando não tá. Não fingir que tá ruim quando tá melhorando. Pausa. Você fez coisas certas essa semana. Algumas foram difíceis. Acho que você precisa ouvir isso. Silêncio. E eu preciso de mais coisas certas difíceis, ela disse. Não promessa, prática. Oisai. Então tá bem. A madrugada de quinta para sexta passou quieta sobre a casa das Araucárias. Na sexta à noite, uma semana exata depois do jantar que tinha mudado o eixo das coisas, Fernanda pôs a mesa do jantar para 4. Conceição desceu às 6h15. Davi estava na cadeirinha com o babador do urso. Renata estava em pé perto da janela do jardim, de calça preta e camiseta branca sem a armadura do verde escuro, sem a armadura de coisa nenhuma. A sogra olhou para ela, depois olhou para Davi. O que tem de jantar? Conceição, perguntou a Fernanda. Frango com legumes, arroz com ervas, torta de limão. Davi gosta de torta de limão? Conceição perguntou. Diretamente, pro neto. Davi ergueu os olhos do babador. Nunca comi. Então hoje vai comer pela primeira vez. Conceição puxou a cadeira dela. Sentou. É azedo no começo, mas fica bom depois. Davi processou essa informação com profundidade. Igual a azeitona? Parecido. Eu não gosto de azeitona. A torta de limão é diferente. Tá. Tiago chegou às 6h30, do escritório, de camisa sem terno. Sentou. Fernanda serviu. O jantar foi na sala grande, com os copos de cristal e os guardanapos de linho, sem convidados externos, sem cálculos explícitos, com a conversa indo da torta de limão para a questão dos dinossauros e das 4 patas que Davi ainda não tinha resolvido. Renata comeu o frango com ervas. A torta de limão veio na sobremesa e Davi a examinou com a desconfiança saudável de quem foi avisado que era azedo. Deu uma garfada pequena. Ficou em silêncio por 3 segundos. É bom, ele disse, admirado consigo mesmo. É bom, Conceição confirmou. E pela segunda vez naquela semana,
Renata viu na sogra aquela expressão anterior à ternura, aquele foco tardio que estava chegando, devagarinho, como quem aprende que ainda tem tempo de ver. Não era o fim de nada. Era um começo que ninguém tinha dado o nome ainda. Mas começava. A segunda semana depois do jantar, começou com a ligação de Marcos Dutra às 8 da manhã de segunda. Tiago estava no banheiro quando o telefone tocou em cima da cômoda. Renata olhou o nome na tela Marcos Dutra ADV e bateu na porta do banheiro. Marcos Dutra. Pega pra mim. Ela não pegou, colocou o telefone em cima da cômoda e deixou Tiago sair do banheiro com a toalha no ombro para atender. Havia uma diferença entre saber o que estava acontecendo na sua própria casa e assumir funções que não tinham sido combinadas. Ela já tinha aprendido onde ficava essa linha. Tiago atendeu. Ficou 6 minutos em pé no meio do quarto, a toalha ainda no ombro, com a expressão que ela havia catalogado como assimilando implicações. Quando desligou, ficou um segundo olhando para o telefone na própria mão. Rafael Almendra mandou uma contraproposta, ele disse, com uma cláusula que reconhece a validade do contrato original, mas propõe uma prorrogação do prazo de reversão por mais 10 anos, em troca de uma participação de 35% no loteamento. O que o Marcos acha? Que é melhor do que deixar o prazo chegar sem acordo, mas que tem margem para negociar os termos. Renata sentou na beira da cama. E você? Acho que o Rafael está mais preocupado com o prazo do que deixa parecer. A contraproposta chegou rápido demais. Quando alguém responde rápido, geralmente é porque o silêncio assusta mais do que a resposta. Ela olhou para ela. Era a primeira vez em muito tempo que ela o ouvia raciocinar em voz alta sobre uma decisão de negócios na frente dela, não para impressionar, não como relatório, mas como alguém que estava pensando e queria ter outro cérebro no quarto enquanto pensava. Quanto tempo você tem para responder? Marcos quer uma reunião amanhã. Então você tem hoje. Renata se levantou, pegou a toalha que tinha caído do ombro dele no tapete e pendurou na cadeira. Antes da reunião de amanhã, precisa saber uma coisa. A sua mãe tinha contato com os Almendra além do jantar de sexta passada. Tiago hesitou. Precisa perguntar para ela? Já sei que preciso. Ele foi pegar a camisa. Só não sei se ela vai contar tudo. Conta o suficiente para você saber o tom da reunião de amanhã. Renata foi abrir a cortina. A manhã de segunda entrava cinza, com nuvens baixas de garoa paulistana. E Tiago leva o Marcos com autorização para negociar até 40%. Se eles estão em 35%, você tem 5 pontos de espaço. Use 3 e guarde 2 para fazer eles sentirem que ganharam. Ele parou com a camisa na mão. De onde você tirou isso? Não era a mesma pergunta da semana anterior. Era mais curiosa, menos surpresa. Da minha prima Solange. Renata abriu a segunda cortina. Ela não é só advogada de família. Antes de se especializar, trabalhou 10 anos em M.A. Tiago pôs a camisa. Posso ligar para ela? Ele perguntou. Eu já avisei que você ia ligar. No corredor, a porta do quarto de Davi se abriu com o estrondo inconfundível de criança. De 2 anos que acorda pronta para começar o dia sem transição nenhuma. A manhã começou. A conversa de Tiago com Conceição aconteceu naquela tarde, antes do jantar. Renata soube que eles tinham conversado porque Tiago veio procurá-la, na cozinha, principal com expressão de alguém que acabou de ver um mapa ser redesenhado. Ela tinha falado com Rafael 3 vezes nas últimas 2 semanas, ele disse, não só para testar. Ela tinha uma contraproposta própria na cabeça diferente da que o Rafael mandou. A dela era uma permuta parcial de participação que mantinha o controle operacional do loteamento com a gente. Renata parou de cortar o tomate. Ela tinha calculado uma saída, sem me dizer que havia problema. Porque te dizer que havia problema era admitir que o Nildo tinha assinado uma cláusula ruim. Tiago ficou parado no batente da cozinha principal, não da dos fundos, da principal, onde Renata estava agora sem ser convidada e sem precisar ser. Você sabia disso? Não sabia do contrato. Sabia do padrão. Ela voltou ao tomate. Ela faz isso com tudo que remete a uma falha do Nildo.
Conserta sozinha e não conta para não precisar explicar de onde veio o problema. Como você percebeu isso? Porque é o que eu fazia antes de entender que consertar sozinha sem contar é uma forma de carregar peso que não precisa ser só seu. Tiago ficou quieto um momento. Ela é mais parecida com você do que eu sabia, ele disse. Renata levantou os olhos. Ela disse isso para mim semana passada. Sei. Ele foi até a geladeira, pegou água, ficou com o copo na mão sem beber. Acho que ela disse porque viu alguma coisa que reconheceu, ou porque precisava dizer a si mesma que uma aproximação era possível sem ter que admitir que o afastamento foi uma escolha dela. As duas coisas podem ser verdade. Podem. Renata pôs o tomate na tigela. O que você vai fazer com a contraproposta dela? Vou levar para a reunião de amanhã. Com o Marcos. Como ponto de partida alternativo, ele finalmente bebeu a água. Faz mais sentido do que a do Rafael. Ela passou 30 anos aprendendo como essa empresa funciona do lado de fora das reuniões. Aprendeu a ver coisas que quem está dentro não vê. Renata olhou para o marido. Você vai precisar dizer isso para ela também, Renata disse. Oi, Zai. Não hoje, mas logo. Ela pegou a tigela. Pessoas que passaram a vida sendo o cérebro de fora das salas precisam ouvir que foram vistas nisso. Ou continuam operando sozinhas porque é a única forma que conhecem de ser úteis. Tiago a olhou por um tempo. Você está falando dela ou de você? Ele perguntou. Renata considerou isso. Das duas, ela disse. A reunião de terça com Rafael Almendra durou 3 horas e 20 minutos e terminou com uma minuta de acordo que precisaria de mais 2 rodadas de revisão antes de qualquer assinatura. A participação dos Almendra ficou em 38%, 3 acima do que Renata tinha sugerido como teto, porque Rafael tinha um argumento sobre infraestrutura de acesso que o Marcos reconheceu como legítimo. Tiago voltou para casa às 3 da tarde, sem o terno tinha ficado no escritório e com expressão de cansaço honesto, não de derrota. 38, ele disse. Está dentro, Renata disse. Poderia ter ficado em 36. Poderia, mas ficou em 38 porque o argumento de infraestrutura era real. Ela passou o café. Saber quando ceder no que é justo é diferente de ceder porque estava cansado ou com medo. Você cedeu no que era justo? Ele pensou. Sim. Então tá bem. Sofia Almendra não apareceu na reunião de terça. Rafael a substituiu pelo diretor jurídico sênior da Almendra, um homem de 50 e poucos com bigode grisalho e sotaque de interior. Tiago não perguntou o motivo da ausência de Sofia. Marcos considerou isso uma decisão dos Almendra de reposicionar o papel dela no processo. Renata, quando soube, ficou em silêncio por um momento e depois disse que esperava que Sofia estivesse bem, não como protocolo, mas porque pensou nisso de verdade e achou que valia dizer. Tiago olhou para ela com aquele reconhecimento que estava se tornando mais frequente. Na quinta-feira da segunda semana, Conceição desceu para o café da manhã antes das 7, coisa que ela não fazia. Café da manhã era em bandeja no quarto ou na varanda sozinha, e encontrou Renata e Davi na cozinha principal. Davi estava no banco alto com uma tigela de mingau de aveia e a determinação de uma pessoa que está tentando comer, sozinha com colher grande sem derramar, projeto que estava falhando metodicamente. Bom dia, Conceição disse. Bom dia, vovó, Davi disse sem tirar os olhos do mingau. Conceição pegou a cafeteira italiana e olhou para Renata. Você sabe fazer? Aprendi na semana passada observando você. A sogra colocou a cafeteira no fogão. Ficou de costas, esperando a pressão subir. Marcos Dutra me ligou ontem, ela disse. Renata não respondeu. Esperou. Ele disse que a proposta que eu tinha pensado foi usada como base de negociação na reunião de terça. O Tiago achou que fazia sentido. A cafeteira começou a borbulhar. Conceição ficou de frente para o fogão. Ele poderia ter pedido para eu explicar melhor antes de usar. Poderia. Renata escolheu as palavras com cuidado. Mas ele reconheceu que a proposta era boa o suficiente para levar sem precisar pedir permissão para você.
Silêncio. É diferente pedir permissão e pedir colaboração, Conceição disse. É muito diferente. Renata se levantou e foi buscar as xícaras, mas às vezes, quando alguém passou muitos anos operando como se permissão fosse o único modo disponível, reconhecer a colaboração demora um pouco. Conceição tirou a cafeteira do fogo, virou, olhou para Renata de frente, pela terceira ou quarta vez em semanas que antes teriam passado sem esse tipo de olhar direto. Você é direta, a sogra disse. Aprendi que o contrário é mais caro. Onde você aprendeu? Nessa cozinha. Renata pegou as xícaras. 8 meses de uma porta que não era minha me ensinaram o valor de abrir as minhas próprias. Conceição ficou em silêncio. Era o silêncio dela de processamento. Renata já sabia a diferença entre o silêncio de encerramento e o silêncio de chegada. Esse era o segundo. Davi, Conceição disse virando para o neto. Disse Davi, ainda lutando com a colher. Tem um parque com lago pertinho daqui que tem patos. A voz calibrada tinha uma inflexão nova, não de esforço, de tentativa. Você quer ir depois do café? Davi parou. Patos de verdade? Ele perguntou com a suspeita de quem já foi enganado por patos de plástico. De verdade. Davi olhou para a mãe, como fazia quando precisava de confirmação de realidade. Renata assentiu. Quero ir, Davi disse, e voltou ao mingau com urgência renovada de alguém que tem agenda. Renata serviu o café de Conceição. A sogra o recebeu, sentou, e as duas ficaram em silêncio por um momento, com as xícaras nas mãos, e Davi entre elas batendo, a colher na tigela de aveia com a seriedade de alguém que está levando a missão a sério. Renata. Conceição olhou para o café. Dona Conceição. Eu errei. Pausa. Breve, mas real. Em várias coisas. Vou demorar para listar todas, mas o começo foi errar. Não era um pedido de desculpas completo. Não era o que Renata teria escrito se tivesse escrevido o roteiro. Mas era mais do que ela tinha esperado receber e era dito sem a qualidade de performance que acompanha as desculpas que são ditas para resolver e não para reconhecer. Renata ficou com o peso daquilo por um momento. Eu também errei, ela disse. Fiquei quieta em situações onde deveria ter falado. Achei que ceder espaço era sinônimo de preservar paz. Ela olhou para a sogra. Aprendi que ceder espaço sem consentimento só ensina quem está do outro lado que o espaço é disponível. Conceição olhou para ela. Você tem mais anos do que parece, a sogra disse. Não era elogio de varanda. Era o reconhecimento de uma mulher que passou a vida medindo as outras. Mulheres por padrões que ela mesma havia sido medida e que estava, talvez pela primeira vez em muito tempo, revendo a régua. Tem os anos que tive que ter, Renata disse. Davi levantou a tigela e mostrou para a avó. Acabei, ele anunciou. Acabou, Conceição confirmou. Agora os patos. Agora o banho, Renata corrigiu. Davi protestou com a expressão de quem considera a negociação, mas sabe que não tem margem. Escorregou do banco alto com a determinação de quem vai ao banheiro porque precisa dos patos do outro lado. As duas mulheres ficaram na cozinha principal enquanto os passos de Davi subiam a escada. A Fernanda vai querer ir também, Conceição disse. Ela adora esses patos. Então ela vai. Renata levantou. Vou dar o banho nele. Renata. A sogra não levantou a voz. Nunca levantava. Mas havia uma qualidade diferente na palavra, como se o nome custasse alguma coisa dessa vez, e o custo fosse aceito. Renata parou. Obrigada por continuar aqui, Conceição disse, olhando direto. Não precisava. Renata ficou com isso. Não precisava, ela concordou. Mas o Davi tem a voz. E eu ainda acredito que as coisas podem ser diferentes do que foram. Uma pausa. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. Ela subiu a escada. No escritório de Conceição, o celular da sogra tinha uma mensagem de Rafael Almendra não respondida há 2 dias. Era a segunda mensagem. Rafael queria um café informal para conversar fora do processo formal, o que na linguagem de Rafael significava que ele queria entender o que
Tinha mudado na Valadares Incorporações sem passar pelos advogados. Conceição voltou ao escritório depois do parque. Ficou com o telefone na mão por um tempo considerável. Digitou a resposta: semana que vem talvez. Vou confirmar. E pôs o telefone embaixo virado. Havia coisas que ela ainda precisava entender sobre o que estava acontecendo dentro da própria casa antes de explicar. Para alguém de fora, era uma conclusão nova, não era confortável, mas era honesta, e ela havia passado a vida preferindo a eficiência à honestidade quando as duas não cabiam juntas no mesmo movimento. Agora estava testando a outra ordem. O parque tinha patos. Davi confirmou isso com a intensidade de alguém que havia suspeitado que a promessa era boa demais e descobre que era exatamente tão boa quanto prometida. Havia 7 patos visíveis no lago pequeno, mais 2 meio escondidos atrás de um arbusto que Davi identificou imediatamente porque tinha olho clínico para patos. Tem 9, ele disse para a avó. Conte de novo, Conceição disse. Ele contou, com o dedo apontando, em voz alta, sem pular. Chegou a 8 da primeira vez, depois voltou e achou o 9º atrás de uma pedra. 9, ele disse. Eu falei. Você falou, Conceição concordou. Fernanda estava do lado com um saco de pão velho que ela havia trazido sem ser pedida porque, como ela explicou quando saiu de casa, pato que não é alimentado é pato triste, e essa era uma lei da natureza que ela respeitava. Davi passou 25 minutos alimentando os patos com a seriedade de alguém executando uma responsabilidade. Renata ficou a 2 metros vendo. Sem tirar foto, havia aprendido recentemente que memória vista pelos próprios olhos dura mais do que memória vista pela câmera. Conceição ficou do lado de Davi durante boa parte do tempo, apontando qual pato estava chegando, respondendo às perguntas sobre se os patos dormiam na água ou fora da água na beira. Ela respondeu com convicção que Renata não tinha certeza se era correta, mas que Davi aceitou sem questionar. Na volta, Davi dormiu no banco traseiro do carro antes de saírem do estacionamento. Renata o carregou até o quarto. Conceição foi ao escritório. Fernanda foi para a cozinha preparar o almoço que chegaria tarde por causa da excursão. Tiago chegou às 12h30 com o terno no braço e uma pasta de documentos que tinha sido revisada pelo Marcos de manhã cedo. Como foi o parque? Ele perguntou na escada. Tinha 9 patos. Ela a olhou. O Davi contou. Claro que contou. Eles foram almoçar. A mesa estava posta para 4, como estava sendo posta desde a semana anterior. Fernanda serviu o macarrão com frango assado, que era o almoço de quarta e era quarta. Renata havia perdido o fio dos dias durante a excursão dos patos. Conceição apareceu do escritório com o cabelo menos impecável do que de manhã, o que para ela equivalia a estar de pijama. Davi acordou às 12h50 e desceu ainda sonolento, com o ursinho, e pediu macarrão com uma seriedade que indicava que o sono não tinha comprometido o apetite. O almoço foi com a conversa dos patos, dos areia molhada das margens, de quantas penas um pato tem discussão que ninguém soube resolver, mas que gerou teorias variadas, e de um incidente em que Davi havia atirado pão demais de uma vez e atraído 6 patos ao mesmo tempo, fato que ele narrou com a epicidade de quem sobreviveu a uma avalanche. Conceição ria nas bordas, não a risada seca de sábado passado, algo mais aberto. Renata observou aquilo. Almoços assim haviam existido em outros lugares, antes na casa da própria mãe, no apartamento pequeno que ela tinha antes de Davi, nas tardes de domingo com a prima Solange e os filhos dela barulhentos. Ela havia presumido que a casa Valadares era de outro tipo de almoço, havia presumido errado, ou havia chegado num momento em que a casa ainda não sabia que podia ser assim. Era difícil saber qual das duas. Talvez fosse as duas também. Depois que Davi foi dormir a sesta desta vez sem resistência, os patos tinham resolvido a questão. Renata foi ao escritório de Tiago. Não para buscar documento, para sentar. Havia uma poltrona no canto que ela nunca havia usado.
Ela se sentou nela enquanto Tiago abria a pasta com a minuta de acordo dos Almendra. Você não tem que ficar aqui, ele disse. Não como dispensa, como pergunta. Eu sei. Ela cruzou as pernas. Quero entender melhor como esse tipo de negociação funciona. Tiago a olhou. Por quê? Ela pensou por um segundo numa resposta que fosse honesta, mas não soasse maior do que era. Porque durante 8 meses aprendi a ler essa casa por trás das paredes, ela disse. Quero aprender a ler o que acontece nas salas também, não para me meter, para entender o que afeta a nossa família. Tiago ficou quieto por um momento. Depois empurrou a pasta na direção dela. A cláusula 11 é a mais complicada, ele disse. Começa por ela. Ela abriu na cláusula 11. Fora, a garoa de segunda tinha virado uma tarde de sol de quarta e as araucárias do jardim projetavam sombra longa sobre a pedra portuguesa. A casa não era a mesma de 8 meses atrás. Não porque as paredes tivessem mudado, nem o azulejo bege desgastado da cozinha dos fundos, nem o mármore branco da cozinha principal, nem o tapete persa azul marinho do escritório, onde ela agora sentava numa poltrona que era dela, sem precisar ser anunciado. Era a mesma casa. Eram as mesmas pessoas. O que tinha mudado era quem sabia da existência de quem. E isso Renata havia aprendido, era a única mudança que fazia as outras serem possíveis. Ela leu a cláusula 11. Tiago esperou. Essa parte aqui, ela disse, apontando para o segundo parágrafo. O que acontece se o prazo de desenvolvimento for descumprido por motivo de força maior? Tiago se inclinou para ver. Boa pergunta, ele disse. O Marcos não fechou isso. Então fecha antes de assinar. Então fecha antes de assinar, ele repetiu. Não como eco, como concordância. Eles ficaram na cláusula 11 até Davi acordar da sesta com os patos ainda na cabeça e uma pergunta nova sobre se patos e pinguins eram primos. A resposta foi buscada, discutida e parcialmente respondida por Conceição, que apareceu na porta do escritório para perguntar se queriam café, e ficou por 20 minutos explicando com autoridade surpreendente a diferença entre palmípedes, palavra que Davi repetiu 6 vezes seguidas com a satisfação de quem adicionou vocabulário relevante. A minuta ficou para amanhã. O café foi na sala. Todos os 4, na sala. Como seria dali para frente, nem Renata sabia ainda. Havia a conversa sobre o apartamento de Perdizes, que precisava acontecer com calma e com a Solange na linha. Havia a questão de como Tiago e Conceição iam reorganizar a forma de trabalhar juntos e com limites que ainda precisavam ser desenhados. Havia o que o acordo com os Almendra ia significar nos próximos anos e o que Sofia Almendra faria ou não faria, e se Rafael tinha outras cartas guardadas que a estagiária descuidada ainda não tinha entregado sem querer. Havia muita coisa que Renata não sabia. O que ela sabia estava na sala, Davi com a xícara de leite na mão, falando palmípede devagar para si mesmo, como se testando a durabilidade da palavra, Tiago com o café sem açúcar, inclinado para frente, ouvindo o filho, Conceição na cadeira que era dela há 40 anos, com uma expressão que Renata não conseguia nomear completamente, mas que reconhecia como sendo da família das expressões que as pessoas têm quando estão no lugar certo, e isso as surpreende. E ela mesma, na poltrona que não era nenhuma cadeira específica da sala, não a de Conceição, não a que Tiago sempre usava, numa poltrona neutra que ela havia escolhido sem hierarquia. Era uma poltrona boa. E a cera dela. A casa das araucárias ficou quieta, enquanto a tarde de quarta passava pelas janelas da sala grande, com o cristal dos copos pegando a luz do fim de tarde e as sombras das árvores crescendo devagar sobre o jardim de Nildo Valadares, que havia plantado aquelas araucárias quando o filho tinha 6 anos e não podia saber que 34 anos depois, a sombra delas ia cair sobre um neto que ainda estava aprendendo a usar colher e sobre uma nora que havia aprendido, numa cozinha de azulejo bege, que a única porta que ela precisava abrir era a que estava fechando por dentro. Davi terminou o leite. Colocou a xícara com cuidado de cirurgião sobre a mesa de centro. Acabou, ele disse.
com a satisfação rotineira de quem cumpre o que estava pendente. Acabou, Renata disse. E começou.